Presidente, um genocídio, uma CPI. A receita da semana para Bolsonaro é profundamente indigesta. O governo vai estar em minoria na comissão de inquérito no Senado para investigar a pandemia. Da cozinha do STF vem um outro prato definitivo. As condenações de Lula na Lava Jato de Curitiba estão canceladas e o ex-presidente líder do PT dispara nas pesquisas para 2022. Nos jornais europeus e até no parlamento francês, o Brasil vira notícia por causa da condução desastrada de Bolsonaro na pandemia. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. Foi uma semana em que todos os olhos se voltaram para o Supremo Tribunal Federal. A Corte decidiu o futuro das duas principais lideranças políticas hoje no Brasil, Lula e Bolsonaro. Bom, primeiro, a questão envolvendo o presidente da República. Houve o pedido de uma CPI para investigar a condução desastrosa, absurda do governo Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. O governo tentou primeiro barrar a CPI, usou até aquela estratégia, o Bolsonaro conversando por telefone com o senador Cajuru, sabia que estava sendo gravado, né? A gente pode até observar um trecho em que o Bolsonaro faz ameaças, diz que queria dar porrada no senador Randolfo Rodrigues, que foi quem propôs a CPI da pandemia. Eu acabei de declarar para o Augusto Nunes na Jovem Pan agora, o senhor pode ver aí. Eu dei uma entrevista para ele, eu falei para ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Não, mas você não participa da canalhada lá do Randolfo Rodrigues, vai participar e vai começar a encher o saco. Daí vou ter que ser na porrada com bosta desse. Bom, não adiantou muita coisa. O Supremo, através do ministro Barroso, já tinha mandado instalar a CPI e depois, no dia 14 de abril, na última quarta-feira, o plenário do Supremo confirmou por larga margem a instalação da CPI da pandemia. Bolsonaro ainda tentou ampliar, dizer, não, a CPI tem que investigar também os governadores, repasse de verbas, eles não gastaram direito o dinheiro. Não pode. A Constituição Federal e o regimento do Senado vetam que o Congresso, que é nacional, investigue um governador que é estadual. Isso é base na federação, né? Na ideia de federação. Mas o Bolsonaro tentou forçar a barra, perdeu também nisso. Vai até haver investigação sobre repasse de verbas, mas não investigando os governadores. Isso seria ilegal e inconstitucional. E o governo ficou em minoria na CPI. De 11 membros titulares, pelo menos 7 são de oposição ou independentes. Além de Randolfo Rodrigues e além de um senador do PT, Humberto Costa, quem deve ter papel fundamental nesta comissão é o senador Renan Calheiros, veterano, um dos mais experientes políticos, é do MDB, mas é oposição ao Bolsonaro e pode virar o relator desta CPI. Então, uma grande derrota para Bolsonaro. A CPI, muita gente acha, pode ser a antessala do impeachment do presidente. Bom, e nesse mesmo dia 14 de abril, última quarta-feira, o STF começou a decidir a questão da Lava Jato, agora definitivamente. Foi para o plenário do STF aquela decisão do ministro Fachin que cancelava todos os casos envolvendo Lula em Curitiba. O Fachin já tinha decidido de maneira monocrática, como eles dizem, ou seja, sozinho, né? Mas o plenário confirmou também. Foi a votação. Primeiro houve um debate assim, isso tem que ser decidido na segunda turma ou no plenário. O Fachin fez uma jogada, jogou para o plenário, porque tem interesses, né, de mudar uma parte da decisão e conseguiu. A primeira votação, quem julga é o plenário. E, inclusive, o ministro Lewandowski fez uma fala muito forte, muito importante, mostrando a manipulação, mais uma vez, que o Fachin tentou fazer. O Fachin, que é um lavajatista, um defensor do Moro, um defensor todo esse processo, né, de manipulação na justiça. Vejam só o que disse o ministro Lewandowski, dando uma aula no Supremo Tribunal Federal. E queria, desde logo, também veicular a minha estranheza
que dos milhares de habeas corpus que a primeira e a segunda turma julga durante o ano todo, e eu estou até pedindo um levantamento aqui para a minha assessoria de quantos habeas corpus nós julgamos, por que é que justamente o caso do ex-presidente é que é submetido ao plenário desta Suprema Corte? Será que o processo tem nome e não tem apenas capa, como diz o eminente ministro Marco Aurélio? Isso causa estranheza. Da última vez em que isto se fez, não é? Com aquele habeas corpus em que se discutia a presunção de inocência, isso custou ao ex-presidente 580 dias de prisão e custou-lhe também a possibilidade causou-lhe a impossibilidade de candidatar-se à presidência da República. Não obstante tivesse a segunda turma uma jurisprudência consolidada no sentido de agasalhar a presunção de inocência. Portanto, o juiz natural, naquele momento, quer dizer, foi superado, levou-se a questão ao plenário numa excepcionalidade que eu penso que a Suprema Corte precisa explicar minudentemente. Por que de milhares de habeas corpus, justamente o do ex-presidente, é que é levado ao plenário da Corte? Isso causa estranheza, senhor presidente. Bom, tomada a decisão, então, de que ia ficar mesmo no plenário, o Supremo decidiu por 8-3 que as condenações de Curitiba estão canceladas, definitivamente. Qual é a consequência disso? O Lula está elegível. O Lula pode ser candidato em 2022. Foi desmontada toda a manipulação promovida por Sérgio Moro como juiz lá na vara de Curitiba. O Supremo Tribunal Federal tomou a decisão que todo mundo achava mais lógica no mundo jurídico. Qual o sentido de Curitiba investigar Lula se as acusações contra ele diziam respeito a fatos acontecidos em São Paulo? Não fazia o menor sentido. Só levaram para Curitiba porque ali havia um juiz já disposto desde o começo a condenar o Lula. O Lula já começou condenado pelo Sérgio Moro. E aí o vazamento de todas as mensagens acabou também confirmando isso. Então Lula está elegível, isso muda totalmente o quadro para 2022. Já saíram, inclusive, novas pesquisas, pesquisa Poder Data mostrando Lula vencendo por larga margem Bolsonaro num provável segundo turno em 2022. A situação vai ficando cada vez mais complicada na pandemia, faltam medicamentos para intubação. Em alguns estados do Brasil as pessoas são mantidas intubadas, olha só, sem o anestésico, então elas estão intubadas, aí acordam e não tem a anestesia. É um incômodo muito grande, a pessoa tem a tendência de querer arrancar, de querer sair daquela situação de incômodo. Alguns pacientes são amarrados nas camas, dizem os enfermeiros no Rio de Janeiro, por exemplo. E o Brasil vira notícia no mundo inteiro por causa dessa condução desastrosa, né? Falta oxigênio, falta medicamento para intubação, a vacinação vai a conta-gotas, apesar do país ter uma estrutura de vacinação, e vai a conta-gotas porque o Bolsonaro não comprou as vacinas na hora devida. Tudo isso vai ser investigado na CPI, mas virou notícia já nos jornais internacionais. Então, o Libération francês e outros na Europa noticiando essa tragédia que nós vivemos aqui no Brasil. E para completar, no Parlamento da França, um debate, né, entre o primeiro-ministro e outros parlamentares, e eles comentam o fato do Bolsonaro ter, pessoalmente, recomendado o uso de cloroquina para as pessoas aqui no Brasil. Inclusive cloroquina que já matou mais gente essa semana. Matou, inclusive, criança. E os parlamentares levaram isso entre a tragédia e o deboche. Vamos acompanhar um trechinho. Pardonnez-moi, je vous le dis, monsieur le député, vous faites quelques entorses avec la réalité, en laissant à croire qu'on ne ferait rien. Ben c'est faux, c'est complètement faux. Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. Et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui, non, un peu de modestie, comme je le dis tout le temps. Bom, Bolsonaro segue completamente isolado do ponto de vista internacional também. Para tentar romper este cerco, ele enviou esta semana uma carta para Joe Biden prometendo que o Brasil vai zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. É uma tentativa, né? Bolsonaro e o Ricardo Salles no meio ambiente fizeram tudo ao contrário do que está nessa carta. Mas agora
ele está tentando salvar o pescoço, Jair Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, ele manda demitir o chefe da Polícia Federal no Amazonas, que havia justamente feito uma denúncia contra o Ricardo Salles, porque o ministro do Meio Ambiente teria favorecido madeireiros na Amazônia. Vejam só, o chefe da Polícia Federal demitido porque denunciou um ministro do Meio Ambiente. Então o Bolsonaro está completamente desmoralizado também nesta área ambiental e a tendência é que se isole cada vez mais. A dúvida é, sobrevive até 2022? Em que condições? Que Brasil vai sobrar até a eleição do ano que vem? Quem vai para a panela de pressão mais uma vez essa semana é o ministro do Supremo Edson Fachin. Ele chegou ao Supremo Tribunal Federal até por indicação ou com apoio de movimentos sociais. Era tido como um jurista progressista, preocupado aí com as questões sociais no Brasil. Mas a gente não sabe o que aconteceu, se ele foi vítima de chantagem ou se ao sentar na cadeira esqueceu do passado, né? O ministro Fachin tem adotado posições lavajatistas, né, de defesa dessa operação que arrasou com a economia, com a democracia e com o próprio Poder Judiciário no Brasil. A gente não entende por que ele tem essa posição tão radicalizada. Ministros como Gilmar Mendes, por exemplo, reviram. No começo apoiavam a Lava Jato, quando perceberam que era uma operação completamente manipulada, reviram a posição. O Fachin não, continua ali na defesa. E ele vem nas últimas semanas tentando uma manobra, ele percebeu que o Moro seria julgado suspeito na segunda turma do Supremo e pensou assim, vou fazer uma manobra antes. Então, para evitar que o Moro fosse declarado suspeito, ele sozinho deu uma canetada, tirando todos os processos de Curitiba, dizendo não era o local correto para julgar o Lula Curitiba. E achou que com isso ia evitar o julgamento por suspeição, né? Só que não adiantou, a manobra foi desastrada, porque agora o Moro está com as duas pechas, né? O Moro é um juiz declarado suspeito, acabou sendo declarado suspeito pela segunda turma, e as condenações foram também canceladas e confirmadas agora, né? Que elas não valem pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas o Fachin mostrou ainda nesse julgamento final covardia, né? Porque vai para lá, vai para cá, manobra, primeiro diz não, julga na turma, vai para o plenário, ele fica fazendo todas as manobras para tentar salvar o pescoço do Moro e o dele, porque o pescoço dele está junto com o do Sérgio Moro. E para completar, esta semana ele também anunciou que vai sair da segunda turma. Ele acabou sendo derrotado na segunda turma, ficou em minoria, então ele vai voltar para a primeira turma. E está querendo com isso levar debaixo do braço os processos da Lava Jato de volta para a primeira turma. Então é um juiz que, olha, uma grande decepção. Não é à toa que um colega dele do Paraná chegou a escrever um artigo assim: o meu amigo morreu, porque ele não reconhece mais quem é Fachin. Quem é Edson Fachin? Acho que nem o Fachin mais sabe, de tanta manobra e tanta barbaridade que ele já promoveu no Supremo Tribunal Federal. O Fachin na panela de pressão. Bom, nosso cafezinho essa semana vai para aquelas e aqueles que lutam para levar comida para a mesa dos brasileiros nessa situação terrível em que nós estamos, né? Com o prolongamento da pandemia e também com a redução no valor do auxílio emergencial. Vocês se lembram, né? O auxílio era de no mínimo R$600 em 2020 e agora caiu para menos da metade. Além disso, de janeiro a abril, as pessoas ficaram sem receber. Então, a fome voltou com força no Brasil. Muita gente passando fome mesmo e mais de 100 milhões de pessoas que não estão exatamente passando fome, mas estão no limite, estão naquele limiar. Então, várias iniciativas para combater a fome. O destaque para o projeto Cozinha Solidária do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, já organizou essas cozinhas solidárias em São Paulo, Rio, Alagoas e esta semana instalou também cozinhas em Boa Vista, em Roraima e no Distrito Federal. Recolhe os alimentos e prepara as refeições para as comunidades que estão nessa situação muito complicada. Além da distribuição de comida, existe também orientação jurídica para que as pessoas corram atrás do auxílio emergencial e orientação para que se organizem hortas urbanas, para que as pessoas produzam, pelo menos, hortaliças, né, na área urbana mesmo, e com isso diminuam o risco da fome.
Na Bahia, uma outra iniciativa importante aí vem de um grupo religioso que, desde o ano passado, já está organizando doações. É o Centro de Umbanda Mística Oxum Apará, que está recolhendo doações, cestas básicas e distribuindo através de uma rede de voluntários. São muitas iniciativas desse tipo, de várias igrejas, várias denominações, vários grupos religiosos. Em Minas Gerais, é o movimento de mulheres camponesas que se articulam para a doação de cestas básicas e até de sementes para plantação, para que as pessoas passem por esse momento tão complicado. Então, o nosso cafezinho para quem luta contra a fome no Brasil. Nós vamos passar por isso e vamos recuperar o nosso país.